Fala vencedores, tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios para o dia 24 de junho de 2023. Temos jogos aí do Brasileirão Série A e também da Série B e vou passar minhas análises e palpites após a vinheta. Então, pessoal, como sempre falo aqui, a Betano é nossa parceira no canal, então se você não tiver conta, crie sua conta aí pelo link que está aqui embaixo e depositando 500 você ganha mais 500 de bônus. Depositando 100 até 500 você ganha o dobro, ou seja, 100% do bônus até 500. Então não perde essa chance aí, criar a conta na Betano, que é uma das melhores casas que tem no Brasil hoje, certo? Então vamos embora, sem delongas, temos vários joguinhos aí no sábado. Lembrando aí que trabalhamos somente com futebol brasileiro aqui no canal. Então temos aí 4 jogos do Brasileirão Série A: Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro e Cruzeiro e São Paulo. E na Série B temos alguns jogos também: Botafogo de São Paulo versus Vila Nova, Avaí e Londrina, Chapecoense versus Criciúma e Tombense e Novo Horizontino. Então, vamos embora, começando aqui por Cap versus Corinthians. O Cap aí que perdeu o seu treinador, né? O Turra, também saiu o Felipão, então tá um pouco bagunçada a coisa por lá. Pega o Corinthians aí que tava num momento muito conturbado, mas teve uma melhora, ganhou do Santos no último jogo fora de casa. E se a gente analisar aqui, a média de cantos dos times, over 5,5 do Cap e over 3,5 do Corinthians. De cara aqui a gente já viu uma superioridade do Cap, tá? Podem olhar aqui no over cantos que o Cap é muito melhor que o Corinthians. O Corinthians vem bem mal aí em relação aos cantos. E se a gente olhar os handicaps aqui, o Cap também é muito melhor. Se a gente for olhar as linhas aqui, pessoal, over 5,5 do Cap e over 4,5 do Corinthians, temos aqui o handicap menos meio, tá? Que é para o Cap ter mais escanteios no jogo a 1,83. Pessoal, eu gosto dessa linha aqui, mas eu não pego, tá? Devido à variância desses dois times. Não tem um padrão desses dois times, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, não tem um padrão claro aqui, tá? Então, nos últimos 6 jogos, o Corinthians, em 2 jogos, ele fez 12, 13 cantos. E nos outros, ele fez 2, 3 cantos. Então, não tem um padrão aqui. Por isso que eu não gosto de trabalhar pré-live esse jogo, tá? O Cap, por mais que seja um time que em casa seja muito forte, ele também não tem um padrão claro para escanteios, tá? Então o que eu vou buscar nesse jogo aqui? Ao vivo, tá? Ao vivo, se o jogo tiver 0-0 no intervalo, buscar alguma coisa a favor do Cap, 2 ou 3 cantos no segundo tempo a favor deles, um race, um over cantos. Se o Corinthians estiver ganhando, principalmente, ou até um over 3,5 aqui. E se o Cap estiver ganhando, eu não vou fazer nada, porque esses dois times não têm padrão de canto e, como eu sempre falo aqui, a gente busca os padrões dos times e aqui a gente está com 2 times sem padrão, ainda mais agora o Cap que está sem técnico. Então, às vezes o time deixa qualquer interino que entra ali, pode mudar alguma coisa no jeito, na forma que o time joga. Então, prefiro aqui ficar de fora, pessoal. E também não pego esses over cantos para live aqui, over 4,5, over 5,5, não gosto, tá? Se fosse um over 4,5 do Cap, até poderia gostar, mas mesmo assim, prefiro trabalhar esse jogo aqui no live. Então esse é um jogo que eu vou deixar passar, beleza? Próximo jogo, temos aí Fluminense e Bahia. Aqui sim um jogo bem interessante, inclusive para gols, né? Fluminense e Bahia aí são 2 times bem over. E a questão do over cantos aqui, do Fluminense, né? Média 6, joga contra o Bahia, uma média de 5,33. Fluminense no jogo passado desaprontou a gente, né? Tava com uma média até de 7,17 aqui. E no jogo passado fez apenas 3 escanteios contra o Cap, contra o Atlético Mineiro, desculpa. Então, um time aí que me desagradou bem na última rodada, tá? Vejam aqui que ele cumpriu os 3 cantos, né? Que ele tinha cumprido nos últimos 6 jogos. Inclusive, ele tinha cumprido over 4,5 nos últimos 6 jogos e nesse último jogo, então ele não cumpriu over 3,5 nem 4,5. Então foi bem mal. Espero que seja algo aí daquele jogo que foi contra o Atlético Mineiro, uma equipe forte. Mas vejam só, Fluminense sem padrão nos handicaps, Bahia meio que sem padrão também, tem a relação bem forte aqui nos handicaps. Então, são 2 times parelhos, tá? 2 times parelhos aqui em escanteios. Se a gente for olhar aqui, temos um over muito esticado para o Fluminense aqui, over 6,5.
Tá certo que o time tem uma média alta e do Bahia também tá esticado, over 4,5. Então, eu queria esse over 3,5 do Bahia aqui, ó. Over 3,5 a 1,80 eu tava muito dentro. Mas aqui fico de fora. E se a gente olhar o handicap aqui tá menos 1,5 também. Eu queria o Flu para ter mais cantos a 1,70, 1,80. Então vai ser mais um jogo aí que eu vou deixar passar e vou levar pro live, tá? Talvez buscar alguma coisa aí se o Fluminense sair ganhando um over cantos do Bahia, um over 3,5 aí ao vivo. E se o jogo tiver 0 a 0 alguma coisa a favor do Fluminense se ele estiver atacando muito. Então, infelizmente, nada a se fazer para live aqui e mais um jogo pra gente levar pro live. Os meninos dão mais valor aqui, o Rafael, tanto como o Camargo, comentaram pra mim do Fluminense para ganhar esse jogo aqui, tá? O Fluminense deve voltar aí seus principais jogadores que estavam fora no último jogo. Então, gostam desse Fluminense aqui se ele for completo na odd 1,62 até a odd 1,60 aí. E um cuidado que a gente tem que ter aqui, pessoal, é pegar o ML aqui, tá? Vejam que tá 1,62 aqui, tá? Esse é o handicap menos meio, que significa a mesma coisa do resultado final aqui, que é o Money Line, tá? Só que esse aqui, se abrir 2 a 0, paga antecipado. Então, uma dica para vocês, se a odd estiver igual, sempre vale a pena pegar aqui o ML, beleza? Próximo jogo, temos aí Fortaleza e Atlético Mineiro. Vejam só o Fortaleza muito forte aqui em cantos, média 8 contra o Galo aí com uma média 3,67. Fez, se eu não me engano, 4 ou 5 cantos contra o Fluminense no último jogo, jogando fora de casa. Até me surpreendi um pouco, achei que o Galo com o Filipão seria um pouco mais reativo. Talvez ele pediu para os jogadores jogarem da mesma forma, devido a não ter treinado, alguma coisa assim. Mas acredito que o Galo, agora com o Filipão, deva jogar um pouco mais de forma reativa, principalmente fora de casa. Porque o Filipão é aquele treinador na moda antiga, né? Vamos primeiro marcar para depois jogar, e principalmente fora de casa, os times dele sempre fazem isso. Então, pessoal, já conhecendo isso aqui, o Fortaleza com uma média de cantos muito alto, eu já vou muito pendente para pegar algo por Fortaleza. Vejam só aqui o padrão, ó, que eu sempre falo. Over 6,5 em 83% dos últimos 6 jogos em casa ele cumpriu. Então, dos 5 jogos, o último ele cumpriu, fez 7 cantos. Isso é muita coisa. E o Galo, olha ó, bem fraco no over cantos. O Fortaleza sofre pouco também, né? Vocês podem ver aqui. E o Galo também sofre... Bom, 50% dos jogos ele sofreu 5 cantos. Isso aqui, pra mim, é uma média alta, tá? Vejam os handicaps aqui do Fortaleza. Muito forte. E o Galo, bem aqui nos positivos, nem tanto, né? 50%. E nos negativos, muito mal, tá? Se a gente for olhar as cotações aqui, vejam que tem coisa que me agrada muito aqui, ó. Over 4,5 do Fortaleza, isso aqui é muito bom. A minha Fairline aqui era over 6,5 na odd 2,10, tá? Vamos ver que odd que tá isso aqui. Over 6,5 do Fortaleza, tá odd 3,80. Para mim o justo seria odd 2,10, tá? Para mim é muito valor isso daqui. Então eu indico pegar com uma unidade e meia esse over 4,5 do Fortaleza aqui, tá? Na verdade, assim, vamos pegar uma unidade aqui e vamos trabalhar no handicap também, tá? Que eu acho que também tem valor. Então, uma unidade no over 4,5 aqui do Fortaleza, tá? Odd 1,75. Pra mim tá muito errado isso daqui. Vejam só, 83% dos jogos ele cumpriu o over 4,5, o over 5,5 e o over 6,5. Então, em 50% dos jogos o Atlético Mineiro levou esse over 4,5. Então, pra mim não faz sentido nenhum essa linha aqui, tá? Pra mim a linha justa era o over 6,5 na odd 2,10 ou o over 5,5 na odd 1,60, que basicamente é a mesma coisa. Então, pra mim isso aqui tá errado, tá? Então, eu indico uma unidade ali no over e indico também uma unidade aqui no Fortaleza para ter mais escanteios na odd 2,07, tá? Uma unidade e meia nesse jogo aqui. Uma unidade lá no over e meia unidade aqui no Fortaleza para ter mais escanteios. Ah, não quero me expor tanto, pega o dupla chance aqui na odd 1,65, beleza? Então essa é a primeira dica aí de hoje. E bora para a próxima aqui, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro com uma das melhores equipes para escanteios, aí já tinha falado no vídeo passado, mas o último jogo decepcionou, né? A média estava em 11 e pouco aqui, já caiu para 9,50. Se eu não me engano fez 5 cantos, tá? O nosso over... Acho que no último vídeo eu não passei bet do Cruzeiro para vocês. Mas enfim. Passei sim, desculpa. Handicap menos 1,5 bateu. Ficou 5-2 em cantos pro Cruzeiro.
Então aqui de novo um time que tem uma média alta, né? O último jogo não foi tão alto, fez 5 cantos e uma média contra bem baixa. Joga contra o São Paulo, que também faz bastante escanteios e tem uma média contra aí também de 5, tá? Vejam de novo aqui, pessoal. Padrão de overcantos sofridos baixo. Padrão de overcantos sofridos um pouco mais alto. Handicaps, padrão muito bom para o Cruzeiro. Handicaps para o São Paulo, também muito bom. Então são dois times muito bons em escanteios. Então vamos olhar as cotações aqui. Cruzeiro, over 5,6, 1,70. Gosto, tá? Gosto muito. Mas, devido a essa última apresentação do Cruzeiro em casa, tá? Começou muito devagar o jogo, muito diferente do que ele fazia nos últimos jogos. Começava em cima, marcando, pressão. Não teve essa resposta no último jogo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero esperar o jogo começar. Vamos ver como o Cruzeiro tá. E eu quero pegar esse Race Cantos ao vivo aqui do Cruzeiro. Race 5, né? Ou o over 4,5 cantos. Na odd 2 aqui. Esse over 5,5 aqui vai cair, né? Então dá pra pegar um over 4,5 do Cruzeiro. Caso ele não marque cedo. Ou pegar o Race 5. Isso eu vou enviar lá no meu grupo VIP. Também lá no meu grupo Free. Se você não faz parte, aqui embaixo tem os links para entrar. Grupo Free é de graça, é só entrar lá e participar, tá? Então, basicamente é buscar algo a favor do Cruzeiro. Se o Cruzeiro sair na frente aqui, dá para buscar alguma coisa a favor do São Paulo também. Over 3,5 cantos eu gosto muito. Vejam só que em 83% dos jogos ele marcou esse over 3,5 aqui, tá? Por mais que o Cruzeiro não sofra tanto, acredito que esse over 3,5 aqui vai bater ao vivo. Mas eu só pego se o Cruzeiro estiver vencendo, que daí o São Paulo vai se obrigar a ir para cima, tá? Então, basicamente nesse jogo é isso. Se fosse para pegar algo pré-live, pegaria esse over 5,5 aqui sim, tá? Se tivesse só a opção de pegar pré-live, mas eu prefiro levar pro live e pegar um pouco melhor. Esse mais cantos aqui é 1,62, eu gosto também, tá? Gosto também. Mas também, como eu falei, prefiro pegar para live. Vai que o Cruzeiro marca aí o seu canto, o seu gol no primeiro tempo já. O São Paulo vai para cima e como ele tem uma média muito alta de escanteios, é possível aí que ele empate em cantos com o Cruzeiro ou até vença. Então, prefiro levar para o live e ser um pouco mais seguro. Fechou então a nossa Série A, pessoal. Agora vamos para a Série B. Lembrando aí que a Série B foi o campeonato que eu mais lucrei no ano passado. Então, temos muita experiência aqui na Série B. Muito desajuste também aqui na Betano. Pessoal, esse mercado de cantos pré-live só tem na Betano, tá? Se você conhece alguma casa de aposta que tenha aberto esses mercados aqui que eu vou mostrar, para a Série B pré-live, me comenta aqui embaixo, por favor, que eu estou buscando e procurando, tá? Então, se você não tem conta na Betano, crie aqui para fazer essas apostas, tá? Senão você não tem onde fazer. Então vamos embora, pessoal. Joguinho aqui às 11 da manhã, tá? Amanhã de manhã, então amanhã, no caso hoje eu tô gravando, é na sexta, né? Agora é sexta de tarde aqui. Então sábado de manhã vai ter o joguinho entre Botafogo e Vila Nova. Vejam só que o Botafogo é muito forte aqui nos cantos, né? A Série B, pessoal, já vou comentar aqui, tem a particularidade muito grande dos times da casa ter uma média alta de cantos e os times fora de casa ter uma média baixa. Por quê? Porque o time que joga fora de casa sai para se defender, a não ser que o time seja muito bom. Então, esse é o padrão, o time da casa ataca, tem cantos, e o time de fora se defende e tem poucos cantos. Bom, vamos ver aqui para baixo. Overcantos do Botafogo, como falei, muito forte, né? Sofridos bem baixo. Overcantos aqui do Vila Nova, até que tem um padrãozinho, né? E os sofridos também. Handicaps, dois times com padrão, tudo mais puxado para o Botafogo aqui. Se a gente olhar as cotações, temos aí um over 5,5 para o Botafogo, tá? Eu gosto pré-live, tá? Vejam só que o Botafogo cumpriu essa linha aqui em 67% dos jogos. Mas eu queria um pouco mais de odd aqui, pelo menos odd 2, tá? Na verdade, eu queria mesmo o Race 5 aqui, tá? Na odd um pouco maior também, tá 1,95 agora. Mas eu vou deixar para pegar ao vivo isso daqui, tá, pessoal? Por mais que tenha todo esse a favor do Botafogo, que nem é overcantos, sofridos baixos, né? Eu tenho um pé atrás para esse jogo aqui, tá? Então eu prefiro trabalhar no live. Dá para pegar um Race 3, dá para pegar um Race 5. Vejam que as odds estão boas, tá? Mas eu prefiro levar pro live. Botafogo para ter mais escanteios. Se a gente olhar aqui, parece ser muito boa, né?
Porém, se a gente olhar aqui os handicaps, em 83% dos últimos 6 jogos, o Vila Nova cumpriu a linha de dupla chance. Então, fica difícil trabalhar aqui. Se fosse o dupla chance, tá? Que é isso aqui, na odd 1,70, pô, aí tava lindo, dupla chance Botafogo. Então, eu acho muito baixo aqui e prefiro levar pro live esse jogo aqui novamente, pessoal. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Ah, vai sair o canto C do Botafogo? Pode sair, 2-3, tá? Mas chegou ali no intervalo, tá 2-1 em cantos, tá 2-2. Pega o Race 5 que vai vir a favor do Botafogo. Ele é bem mais forte no segundo tempo, se eu não me engano. Vejam só o overcantos do Botafogo. Na segunda parte é muito mais forte que na primeira, tá? Então, mais um joguinho aí para levar pro live. E quem tiver lá no grupo VIP e no Free vai receber esse palpite, beleza? Então, próximo jogo aqui temos Avaí e Londrina. Avaí com uma média bem alta de cantos aqui também, né? 6.17 contra uma média contra de 4,17. E o Londrina também não tem uma média baixa, 5,83 e a média contra 7,83. Então, overcantos do Avaí bem forte, sofridos nem tanto, marcados do Londrina bem, até que é interessante para jogar fora de casa, e os sofridos do Londrina aqui chama atenção, né? Muito alto. Handicaps pro Avaí muito bons, né? Vejam só. E o Londrina aqui bem fraco nos handicaps. Então, tudo que tiver a favor do Avaí aí é interessante. Se a gente olhar aqui, tem um over 6,5 do Avaí a 1,85. Tá interessante, mas já tá precificado. Então, é muito difícil trabalhar aqui. Temos um over 3,5 do Londrina. Parece ser interessante para live, né? O Londrina marca aqui, mas não pego também porque o Avaí sofre bem, tem uma média bem baixa de cantos sofridos. Então, mais um joguinho para levar pro live aqui, tentar pegar esse Race 5 numa odd 1,70, 1,80 aqui, eu gosto muito ao vivo, tá? E de resto, pessoal, não tem muito o que fazer para live aqui. O Avaí não é tão forte no primeiro tempo, no segundo tempo é muito melhor, vejam só. Tiver ali no intervalo 2-1 em cantos pro Avaí, pegar um Race 5, pô, em 83% dos jogos ele marcou 3 cantos no segundo tempo, e em 100% dos jogos o Londrina sofreu 3 cantos no segundo tempo. Então vale muito pegar um Race 5 se tiver no intervalo aí 1-1 em cantos, 2-1, 2-2, tá? Eu não gosto de pegar quando o time de fora tem mais cantos em relação ao time da casa, porque tem que acontecer muita coisa, mas ó, o Race 5 que eu falei, em 83% dos jogos o Avaí bateu, tá? Então ficar de olho aí para pegar algo a favor do Avaí ao vivo, ou o over 2,5 cantos do Londrina ao vivo eu gosto também, tá? Que é esse over 2,5 aqui, que o Avaí sofreu em 100% dos jogos e o Londrina marcou em 83% dos jogos, certo? Próximo jogo temos Chape e Criciúma, tá? Dois times muito bons para cantos aqui. Opa, aqui, Chape e Criciúma. A Chape que precisa reagir, está em 17º aí. Vejam só, uma média muito alta de escanteios, 7, enquanto o Criciúma com uma média muito baixa, 3.33. Sofre muito, 6.5, tá? Então aqui já vimos o padrão, né? Chapecoense marca muito e Criciúma sofre muitos cantos. Criciúma marca pouco e a Chape até que toma um pouco mais. Mas vejam o padrão aqui nos handicaps já, tá? Criciúma muito ruim, Chape muito forte. E se a gente olhar as cotações aqui, temos coisa boa para lado da Chape. Over 5,5 aqui, que marcou em 83% dos jogos. E o Criciúma sofreu também. Então para mim isso aqui tá muito errado. A linha justa para mim aqui seria over 6,5 na odd 1,80 por aí, tá? Mas vou indicar para vocês aqui pegar essa Chape, equipe com mais escanteios, tá? Eu vou me ater a essa bet porque eu acho que é a melhor que tem pro jogo, tá? Pode ser que a Chape saia na frente, pode ser que o Criciúma saia na frente. De todos os cenários que eu queria para esse jogo aqui, Race 5 também é muito bom. Eu prefiro pegar a Chape para ter mais escanteios, tá? Dá para pegar esse Race 5 aqui, eu acho muito bom também, tá? Mas para mim a melhor bet é essa Chape para ter mais escanteios no jogo, tá? Então essa é a minha indicação aí para vocês. Uma unidade nessa bet aqui, tá? Para mim tá muito errado isso aqui. A odd justa deveria ser 1,30 disso aqui. E o justo deveria ser aqui, ó, o handicap menos 2,5, que tá a odd 3,15. Para mim isso aqui deveria estar
1,90, tá? Então tem muito valor para mim. Próximo jogo temos Tombense versus Novo Horizontino. Tombense, mais um time que precisa reagir. Vocês viram como os times que estão mal na tabela tem uma média de cantos alto? É porque o time ataca, não consegue fazer gol e tem muitos cantos. Então, pra mim, a Bet erra muito nesses times aqui, porque vejam só aqui a Chapecoense, tá? Como ela é um time que tá pior que o Criciúma, a odd tá mais ou menos parelho, tá? Mas vejam aqui a Tombense, tá? A Tombense não é favorita para esse jogo aqui, porque ela tá muito mal, joga contra o segundo colocado, 3,25 contra 2,30. Porém, em escanteios, a Tombense é muito melhor que o Novo Horizontino, tá? Então a Bet normalmente leva em consideração as odds do jogo para precificar os escanteios, e para mim isso aqui tá muito errado, tá? Vejam só a Tombense muito forte, tá? Sofridos do Novo Horizontino bem alto, tá? Então, de novo, padrãozaço aqui, ó. Overcantos do Tombense, sofre também. Novo Horizontino marca pouco e sofre muito. Handicaps, padrãozaço aqui pro Tombense, né? E o Novo Horizontino bem fraco aqui também. De novo, pessoal, temos o over 5,5 que eu gosto muito aqui, que a Tombense marcou em 83% dos jogos. O Novo Horizontino sofreu em 67%, então isso aqui para mim tá muito errado também. Linha justa over 6,5, 1,60, 1,80. Mas, de novo, vou indicar para vocês aqui o time para ter mais escanteios ao 1,90, tá? Vejam que teve mais escanteios em 83%, cumpriu a linha de menos 1,5 em 83% e cumpriu a linha de menos 2,5 em 67%. Então, para mim, a linha justa aqui é o handicap menos 3 para esse jogo aqui. Seria mais ou menos isso aqui, que está na odd de 3,45. Então, para mim, tem muito valor aqui. Equipe com mais escanteios Tombense, Race 3, Race 5, tem tudo valor para mim. Mas vou indicar para vocês aqui Tombense para ter mais escanteios na odd 1,90. E aqui, pessoal, vou deixar meu bilhetinho aí pro sábado, tá? Grêmio, resultado ao intervalo ou final, ou seja, o Grêmio para ganhar ou no intervalo ou no final do jogo, famoso para vencer uma das partes. E Palmeiras, empate anula aposta, odd 1,21, dá uma duplinha aí, odd 1,58, tá? Para quem não tá achando essa bet aqui do Grêmio, clica na aba intervalo e logo tu vai achar ali, beleza? Então, uma unidade aqui também no bilhetinho do Green, bilhete vencedor, bilhete mais valor, beleza? Esses foram os palpites de hoje, as análises, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você acha, eu tô certo, eu tô errado, qual a sua opinião e deixa aquele like e a inscrição. Tamo junto, rapaziada, até mais.
E aqui, pessoal, vou deixar meu bilhetinho aí pro sábado, tá? Grêmio, resultado ao intervalo ou final, ou seja, o Grêmio para ganhar ou no intervalo ou no final do jogo, famoso para vencer uma das partes, e Palmeiras, empate anula aposta, odd 1,21, dá uma duplinha aí, odd 1,58, tá? Para quem não tá achando essa bet aqui do Grêmio, clica na aba intervalo e logo tu vai achar ali, beleza? Então, uma unidade aqui também no bilhetinho do Green, bilhete vencedor, bilhete mais valor, beleza?